Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos neste momento a sessão de abertura da Jornada de Matemática e Estatística em comemoração aos 60 anos do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Convidamos para compor a mesa de honra desta solenidade o pró-reitor de pesquisa desta universidade, professor Rafael Hesler. Convidamos também o diretor-geral da Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos, professor Marco Antônio Raupp. Convidamos agora o diretor do Instituto de Matemática e Estatística, professor Elismar da Rosa Oliveira. E convidamos a representante da comissão organizadora deste evento, professora Liliane Basso Baricello. Agradecemos os membros da mesa e saudamos os demais convidados, servidores docentes e técnicos. Convidamos, neste momento, a fazer uso da palavra a professora Liliane Basso Baricello, em nome da comissão organizadora deste evento. Saúdo também o professor Marco Antônio Raupp, diretor-geral da Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos, e o diretor do Instituto de Matemática e Estatística, o professor Elismar de Oliveira. Em nome da comissão organizadora da Jornada de Matemática e Estatística, eu gostaria ainda de saudar cordialmente a todos os presentes. Agradecemos a presença de todos nessa sessão de abertura e, desde já, nós registramos nosso especial agradecimento ao URGS, particularmente através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pelo apoio financeiro essencial à realização deste evento e dos eventos comemorativos aos 60 anos do Instituto de Matemática e Estatística. Ainda o suporte dos programas de pós-graduação em Matemática Aplicada, Matemática e Ensino de Matemática do IME também foram fundamentais e recebem aqui o nosso reconhecimento. Essa jornada foi concebida para ser um ponto de destaque científico
Convidamos a fazer uso da palavra o diretor do Instituto de Matemática e Estatística, professor Elismar da Rosa Oliveira. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui hoje. Cumprimento os membros da mesa, professor Raul, professor Rafael e professora Liliane. E eu gostaria de começar pelo final da brilhante manifestação da professora Liliane, primeiramente saudando os professores e professoras do Instituto e também da Universidade do Brasil todo, pelo nosso dia. Além disso, quando a professora coloca que agradece ao apoio da direção, na verdade, agradeço muito mais eu, em nome da direção, ao apoio e à boa vontade e ao empenho das pessoas que dedicaram a esse evento. Desde o início das comemorações de 60 anos do Instituto, nós tivemos uma comissão que foi incansavelmente árdua e trabalhadora na proposição de diversas tarefas, não apenas dessa jornada, mas o 60 com Café e diversas outras atividades ao longo do ano. Então, eu gostaria de aqui deixar um agradecimento especial às professoras Adriana Nilma, Elizabeth, Liliane, Liane Werner, e que participaram dessa comissão e que se dedicaram, então, a tentar tornar isso possível. Então, esse é um presente que nós recebemos como comunidade dessa comissão. E o que nós temos que pensar aqui, talvez o final desse ano inteiro de comemorações, a parte central dele seja pensar o IME, pensar o nosso Instituto daqui para o futuro. Temos muitos desafios, temos muitas questões pela frente. Nós sabemos que financiamento é complicado, que a ciência vive um momento complicado, mas quando nós assistimos aqui, como nós assistimos ontem, a professora Maria falando da educação, do ensino, do nosso papel na formação de docentes, agora do papel da formação de pesquisadores, professores para o ensino superior, tudo isso nos faz ter ânimo e reconhecer o papel importante que nós fazemos. Certamente, numa época em que se torna a reconhecer que a Terra é plana, que vacinas matam e não as doenças, o papel da ciência ele é difícil de ser entendido, de ser percebido pelas pessoas. Então, nós temos que voltar para os nossos valores fundamentais e reconhecer o que nós fazemos de importante. Formação de professores, formação de pesquisa, reconhecer a nossa qualidade, que reiteradamente tem sido mostrada pelas avaliações, pelos exames e pelas pesquisas, e perceber que nós temos um grande instituto com grandes profissionais e temos um futuro grande pela frente. Então, meu desejo é que vocês aproveitem essa semana, aproveitem o que foi pensado para todos nós, e meu muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu queria só agradecer o convite dos prezados colegas, Liliane à frente, que eu conheço há mais tempo. Agradeço também a iniciativa do diretor do Instituto e da direção da universidade. O fato de me convidar para cá. Fui convidado, eu imagino, porque eu sou um velho conhecido aqui do Instituto de Matemática. Desde o ano de 1959, 1960, 61 e 62. Foi anos que eu militei, como estudante, eu era estudante de física, e atuei aqui. E como estudante de física, eu tinha uma vocação matemática, acabei consolidando futuramente. Eu tinha muita proximidade com o Instituto de Matemática. E tive várias iniciativas de iniciação à pesquisa, iniciação às atividades de pós-graduação, que não existia na época, aqui no Instituto de Matemática. Então, para mim, é uma grande honra, uma grande satisfação em vir aqui falar para vocês. Eu só lamento o seguinte, eu lamento por um lado, mas me orgulho por outro, que a quantidade de professores jovens aqui, eu pensei que ia encontrar aqui velhos conhecidos aqui do Instituto de Matemática. Talvez o mais próximo de mim aqui seja a Maria Eulália, que está ali, que ela não é do Instituto de Matemática, também saiu daqui, né? Mas
eu vejo gente jovem, gente como o professor aqui, o diretor do Instituto, que se manifesta agora com palavras positivas a respeito do nosso futuro, das nossas iniciativas e da importância que nós teremos no futuro desse país. Então, para mim é reconfortante isso. Eu vou falar muito nessa linha do que ele já abriu aqui, tá, né? Então, é uma grande satisfação estar aqui. Muito prazer em encontrá-los aqui, os colegas aqui do Instituto de Matemática, e conte comigo no que eu puder, porque eu também já estou chegando no final, eu não tenho muita condição de cooperar assim, decisivamente, vamos dizer, no encaminhamento aí das coisas para o nosso futuro próximo. Mas eu posso dar alguns conselhos. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o pró-reitor de pesquisa, professor Rafael Hesler. Bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer o convite e saudar todos os participantes, organizadores e o Instituto de Matemática, em nome da pró-reitoria e também em nome do nosso reitor, Rui Oppermann. É sempre muito bom, a gente faz essas aberturas de eventos, essas participações várias vezes por semana, e o fato de fazer várias vezes por semana mostra que a universidade está viva, está ativa. E nós estamos comemorando 85 anos da universidade, o Instituto 60 anos. Nós estamos celebrando, nós estamos comemorando este ano o tempo todo, em meio ao cenário que nós conhecemos, né, que é o cenário talvez de maior ameaça, mais séria, que já houve ao sistema de ciência, tecnologia e educação superior no Brasil, na história do país, né. Eu quero fazer uma saudação especial ao ex-ministro Halpe. Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava participando de muitas comissões de assessoramento no Ministério, ia muito a Brasília, e eu lembro da alegria, porque a gente interagiu com alguns ministros, e eu lembro da alegria quando o professor Halpe foi nomeado ministro, e não foi só por bairrismo, não foram só os gaúchos que comemoraram. Os gaúchos comemoraram um pouquinho mais. Mas, assim, a alegria de ter alguém que realmente tinha uma história de engajamento e de seriedade, de conhecimento na área, sendo nomeado para ministro, numa época que era um momento bastante diferente, que nós todos estávamos um pouco mais animados. Eu também estou feliz por ver esse evento acontecendo em ILEA, que a gente sabe que uma unidade, um instituto multidisciplinar, que cobre estudos avançados em todas as áreas do conhecimento, mas tem sua origem na sociologia e acaba fazendo mais eventos de ciências humanas. Então é bom ver os matemáticos aqui dentro também, porque nós precisamos cada vez mais e temos alguns projetos em mente na pró-reitoria em relação a isso. Botar as pessoas das áreas diferentes para conversarem, para trabalharem juntas, para compartilharem seus espaços, para trocarem suas experiências. E matemática e estatística está em todas as áreas do conhecimento humano. Além de uma área de conhecimento em si, uma ferramenta fundamental para todos nós. Eu não estou entre os que tiveram facilidade e prazer com matemática, eu tenho que confessar, durante a minha formação. Eu lembro com algum trauma das minhas reprovações como aluno de graduação na disciplina de Cálculo 1 e na disciplina de Bioestatística. Eu sou biólogo, tá, de formação. Mas estatística, por exemplo, é algo com que nós trabalhamos todo dia. A matemática está presente na sua própria área de desenvolvimento teórico, mas também está presente na sociologia, na medicina, na biologia, em todas as áreas do conhecimento humano. Então, a importância que vocês têm, cada vez maior nesse mundo de inteligência artificial e nova economia, etc., é fundamental. Eu estava conversando um pouquinho com o professor Halpe, eu não quero dar spoiler do que ele vai falar, mas nós estávamos falando de como nós temos que conseguir defender o sistema de ciência e tecnologia brasileiro, né? Eu acho que um foco que a gente tem que ter a experiência internacional. Eu sou professor de farmacologia, que significa estudo de medicamentos. Então, eu conheço números e exemplos mais da minha área. Mas, por exemplo, 75% dos medicamentos em uso na medicina humana, os medicamentos disponíveis para uso em pacientes na medicina humana hoje, e 100% dos novos tratamentos médicos desenvolvidos nos últimos 10 anos, eles têm sua origem em algum momento no financiamento feito por uma instituição chamada National Institutes of Health, Institutos Nacionais de Saúde norte-americanos, que são um órgão público, federal.
onde os cientistas, entre os mais competitivos e melhores do mundo, são funcionários públicos federais, como nós somos. E tem um orçamento de 30 bilhões de dólares de dinheiro federal público norte-americano por ano, que é cento e alguma coisa CNPqs, no tempo que o CNPq ainda existia concretamente, só para pesquisa médica e biomédica. Quer dizer, existem alguns dados interessantes, né? A gente tem que lembrar que nada existe dentro de um iPhone que, antes de ser transferência de tecnologia e desenvolvimento pela indústria, não tenha sido gerado pelo setor público. Tudo que existe em termos tecnológicos dentro de um iPhone foi gerado em algum momento pelo setor público também. O setor público sozinho não, mas as cadeias de transferência de tecnologia, o papel fundamental da indústria depois. Mas sem essa perna do financiamento sólido continuado no setor público, não existe desenvolvimento tecnológico, não existe desenvolvimento econômico e não existem melhorias sociais. No Brasil, nós todos sabemos e repetimos sempre que praticamente a totalidade da pesquisa, mais de 90%, é feita nas universidades públicas. Entre as instituições brasileiras sediadas no Brasil, que depositam patentes no INPI, que é uma medida imperfeita, mas é uma métrica de geração de tecnologia, 9 também são universidades. Quer dizer, das 10 maiores depositantes de patente no Brasil, não tem nenhuma empresa brasileira, tem uma empresa brasileira, a CNH, e 9 são universidades públicas. E a URGS está em 8º lugar. 9 são universidades, 8 são universidades públicas. E a URGS está em 8º lugar no ranking de 10. Quer dizer, nós fazemos muito, como todos vocês sabem, no dia a dia, como todos vocês sabem na formação de recursos humanos, como todos vocês sabem na geração de conhecimento, na geração de tecnologia. Nós estamos cada vez mais alinhados e trabalhando para que a ciência esteja conectada com o processo de inovação e com o ambiente econômico. A nossa universidade tem hoje um parque de desenvolvimento tecnológico muito ativo e estamos gerando, a partir da própria universidade, muitas empresas interessantes que vão ser as empresas do futuro. Algumas vão estar entre as empresas do futuro na economia brasileira. Se vocês andarem aqui no campus, no SEI, no ICBIOT, na Incubadora de Biotecnologia, na Estia, vocês vão enxergar algo muito interessante nascendo e se desenvolvendo ali em termos de a nossa ciência e o nosso conhecimento e os nossos alunos acabarem levando isso para o lado de desenvolvimento tecnológico e de aplicação efetiva para a sociedade. E nós fazemos tudo o que nós fazemos nessa comunidade de quase 50 mil pessoas, e eu digo isso porque eu acho que chega um momento que a gente apanha tanto que talvez até inconscientemente a gente comece a comprar um pouco o discurso do adversário e nos questionar, mas será que a gente é ruim assim mesmo, né? A gente tem os nossos problemas, né? Isso podia ser um pouco melhor, isso também. Mas nós somos uma comunidade de 50 mil pessoas que dá o atendimento e a formação que nós damos, com mais de 90 programas de pós-graduação, com uma percentagem muito alta de programas 6 e 7, com 11 mil alunos de mestrado e doutorado, com assistência estudantil, com RU, com inclusão e diversidade nos nossos corpos de discentes hoje. E nós fazemos isso com 2.000, eu não sei quantos sabem esses números, fazemos isso com 2.800 professores e com 2.400 funcionários. E com um orçamento que é muitos múltiplos menores do que o de qualquer universidade de tamanho comparável em países que investem realmente em educação superior. Nós fazemos isso com muito pouco dinheiro. O governo gosta de falar do nosso 1 bilhão e 700 milhões, que inclui toda a folha de pagamento e os aposentados, que não tem absolutamente nada a ver com o nosso orçamento. Na verdade, menos de 10% disso é o orçamento real da universidade para custeio. Nós não somos uma universidade acomodada. Nós arrecadamos, ano passado, por ações próprias da URGS, interagindo com empresas, interagindo com entidades sociais de todos os tipos, com sindicatos, em projetos através das fundações de apoio, 150 milhões de reais, o que é mais do que o governo nos deu para custeio, que foi cerca de 130. Então nós temos a arrecadação própria maior do que o orçamento de custeio dado pelo governo, antes do contingenciamento. Esse dinheiro, em boa parte, foi sequestrado pelo próprio governo federal em dezembro e usado para outras despesas da União. Não ficou conosco. Então nós fomos punidos por essa arrecadação própria e por essa interação que nos cobram. Lançam um programa dizendo que vai revolucionar o sistema de universidade brasileiro, e tudo que está ali que seria supostamente bom nós já fazemos e não é reconhecido. E as pegadinhas são realmente a essência deste programa, o Futurice. Em termos internos da URGS, então nós fazemos tudo isso e o MIT tem 10 mil alunos e tem 11 mil funcionários e professores somados. Quer dizer, nós somos absurdamente eficientes.
E nós somos muito eficientes e muito baratos. E eu acho que a gente tem que se contrapor realmente ao discurso que está aí e nos orgulhar e reconhecer o que nós temos de bom nesse momento de resistência. Porque o momento de resistir é o momento de afirmar que nós não somos o que estão falando de nós. Dentro dos programas internos que a URGS consegue fazer de apoio à pesquisa, até agora nós conseguimos sobreviver a todos os cortes de forma intacta. Vários de vocês devem ser usuários dos programas de iniciação científica, dos programas de apoio a eventos, como este aqui, dos programas de apoio para mobilidade. E nós conseguimos manter todos eles funcionando a pleno vapor, com exceção de 28 bolsas que o CNPq conseguiu nos tirar numa madrugada de iniciação científica. O senhor perdeu uma bolsa de PIBIC, pelo jeito. foi um dos 28. Mas, fora isso, nós tínhamos 1.700 bolsas, conseguimos manter, temos conseguido sobreviver, mas nada está garantido, né? E, além disso, conseguimos fazer coisas novas, né? Nós conseguimos lançar o programa de apoio aos docentes recém-ingressantes, com R$ 2 milhões de apoio institucional, sem nenhum dinheiro do orçamento, porque o reitor Rui diz, não é mais vacas magras, nós estamos na farinha do osso da vaca. Nós não temos mais um tostão. Mas conseguimos, através da nossa fundação de apoio e de toda essa atividade de interação que nós temos, lançar um programa novo, contemplar os nossos jovens pesquisadores que entraram na universidade há pouco tempo e que não podem mais contar com tanto apoio dos órgãos públicos de fomento. Bom, então, como diz o reitor Rui, nós estamos fazendo 85 anos da universidade, 60 do Instituto, neste momento crítico, comemorando, fazendo o que nós sabemos fazer de melhor, que é educação, mas discussão acadêmica em alto nível, discussão universitária em alto nível, um evento como este aqui, que mostra o que nós somos de verdade. E mostra para os nossos adversários que nós não somos o que eles falam, nós somos muito maiores do que isso e nós vamos resistir e vamos sobreviver. Este é um momento de resistência e sobrevivência e nós vamos passar por ele. Então, muito obrigado a todos, professora Liliane, e sucesso, um bom evento para todos nós, e vamos manter essas coisas que tornam a universidade viva acontecendo. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta sessão de abertura. Convidamos os presentes para permanecerem no auditório e prestigiarem a palestra intitulada Ciência, Tecnologia e Inovação, ministrada pelo professor Marco Antônio Halpe. Bom dia a todos. É uma satisfação ter sido convidado aqui para apresentar o professor Marco Antônio Halpe. Fazer uma breve arrazoado da longa carreira dele. Ele é gaúcho de Cachoeira do Sul, nasceu em 1938, cursou Física no Instituto, aqui na URGS, né? Essa é a alma mater dele. Depois fez doutorado em Matemática na Universidade de Chicago, em 71, foi livre docente pela USP em 94, e a carreira dele se divide em duas vertentes, né? Tanto a acadêmica, ele atua em diversas instituições como a USP, Unicamp, LNCC, né? Mas também na gestão de diversas instituições de ciência e tecnologia, né? Ele foi pesquisador e diretor do INPE, do LNCC, tendo sido diretor também, né? Foi diretor da SBPC e atualmente é seu conselheiro. Presidiu a Agência Espacial Brasileira, foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E participou ativamente da implantação do Parque Tecnológico de São José dos Campos, foi seu primeiro diretor, e atualmente também dirige, né, a Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos. E ao longo de sua carreira, ele buscou e continua buscando, não parou ainda, né, a estreita colaboração entre instituições de pesquisa e o setor produtivo, que é o assunto que ele vai abordar aqui a seguir na palestra intitulada Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu gostaria de, ao lhe passar a palavra, professor Halpe, agradecer novamente em nome de toda a comunidade do nosso instituto a sua presença, que muito nos honra, e lhe passar as mãos um pequeno mimo
para o senhor colocar na sua mesa lá uma taça. Muito obrigado. Professor Halp. Não sei se você vai alcançar aqui. Vai alcançar, vai alcançar. Bom, em primeiro lugar, eu peço desculpa por estar sentado aqui falando para vocês. Em condições normais eu estaria dançando aqui no palco, mas não é possível, porque hoje eu sou vamos dizer assim, um deficiente físico. Tive um acidente há 3 anos atrás e tenho problemas na coluna vertebral, então eu não posso ficar muito tempo em pé. Então me desculpe por falar daqui. Mas eu quero reiterar o que eu falei aqui na mesa, que é um grande prazer em estar aqui junto com vocês. Eu tenho só uma decepção, que eu achei que eu ia encontrar aqui velhos companheiros e velhos professores, mas infelizmente não tem nenhum, porque eu estou muito velho mesmo. Então os meus velhos professores eu acho que já desapareceram. Mas eu tenho a satisfação de encontrar aqui, tá entendendo, gente como o nosso diretor, o Rosa, e o pró-reitor de pesquisa aqui, falando uma linguagem aqui de otimismo e de responsabilidade por tocar essa parte que nos toca nesse chamado Sistema Nacional aí de Ciência, de Pesquisa e Desenvolvimento e Ensino Superior. Eu acho que isso é fundamental e tem um grande papel a desempenhar. Tem desempenhado, e nós estamos em encruzilhadas aí que a gente tem que atravessar e seguir em frente. E tem grandes desafios, evidentemente, que o que eu vou falar aqui é exatamente da construção desse sistema. E o ponto que nós chegamos, as deficiências que existem, que também não vamos nos iludir. Nós somos cientistas temos que ser racionalistas em primeiro lugar, e analisar a coisa com frieza e encontrarmos caminhos, né? Agradeço. Eu quero dizer, então, que eu vou fazer aqui uma avaliação histórica do que aconteceu com a pesquisa, desenvolvimento e inovação no país, nos últimos 60 anos, a vida do Instituto de Matemática, tá certo? E a minha vida também, porque eu tenho 80 anos, então... Quando o Instituto de Matemática começou, eu também comecei. Eu era um jovem estudante aqui na área de física, que estudei no Júlio de Castilhos, que era uma escola tradicional aqui no Rio Grande do Sul, e que era muito boa. Tinha professores, um grande número de professores do Julinho era professor da universidade. Então eles estimulavam a gente até a seguir carreiras que não eram as tradicionais, como medicina, engenharia. E um professor lá me estimularam a estudar física, porque a física era a ciência do século passado, da metade do século passado, como sucesso aí da energia, o impacto da energia nuclear em todas as utilizações que foram feitas com ela era muito importante. Então eu fui para lá. Mas a minha vocação matemática, nessa época também, anos 60, quando eu me formei, fiz o bacharelado, depois eu tinha mais um ano que fazer na física, de 60 a 62. E em 59, quando foi fundado o Instituto de Matemática, foi criado o Instituto de Matemática e o Instituto de Física, tinha mais vitalidade, estava mais na frente. Tinha mais imediatamente, em 59, o Instituto de Física já promovia, tá entendendo, ações lá de integração de estudantes na pesquisa, não na pesquisa, mas direcionar para estudos que levassem eles, terminada a graduação, a fazer pesquisa, a chamada que hoje esse negócio aí para estudante, iniciação científica. Eu ganhei a bolsa em 59, estava no segundo ano. Ganhar uma bolsa no Instituto de Física. Tá certo? Isso é uma coisa que não existia isso antigamente. Isso é uma coisa rara. O que existia, eu vou começar a falar agora o que existia antigamente e comparar com o que foi construído nesses anos. E ver o que falta construir, quais são os defeitos e o que a gente tem que fazer. Mas essa era a época. Eu saí lá do Júlio Castilhos e vim aqui. Então eu vou dar esse depoimento com 3 chapéus. Tá certo? O chapéu do estudante, que viu a coisa acontecer e olhava em torno,
fez uma boa escola. Os estudantes do Júlio de Castilhos eram muito bons, era pouca gente, mas era uma escola pública exemplar, tá entendendo? E preparava muito bem os estudantes para ir seguir em frente. Tive professores geniais lá no Júlio. E aqui na universidade também, era na faculdade de filosofia, que tinha os cursos de física e matemática, tá certo? O curso de física e matemática era o mesmo nos 2 primeiros anos. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tive professores, como o professor Luiz Severo Mota, que eu estou até intrigado de saber se alguém conhece ele aqui, mas foi a pessoa que mais me motivou aqui, porque ele era professor de mecânica racional, mecânica analítica e física e matemática, essas 3 cadeiras. Era professor da universidade, não tinha nada com o Instituto de Matemática nem com o Instituto de Física. Mas ele me estimulou bastante. Outro professor, que era um professor de geometria diferencial, o professor Antônio Rodrigues, tá certo? Que era uma figura, o Bolinha, como a gente chamava, era uma figura exemplar, estimulando os estudantes. E um professor de análise, esse já era mais novo, que era o Cossi, Ernesto Bruno Cossi, também muito rigoroso, mas estimulava também os estudantes. Então, essas eram motivações que eu tinha na área de matemática, ligado à física, fazendo programas de iniciação científica na física, estimulado pelo professor Gerhard, que, quando eu me formei, o Gerhard, por exemplo, acreditava em mim e me convidou para ser assistente da cadeira dele de física teórica e física moderna. E eu fui, 6 meses, eu fui assistente dele. Veja, eu sou um cara recém-formado, num bacharelado aí de 3, 4 anos. Então, esses eram os tempos. Tempos que são totalmente diferentes e a partir exatamente da criação desses institutos em 1959. Pois bem, como é que... Eu queria só mencionar o seguinte, eu vou fazer uma análise histórica, sociológica dentro das minhas possibilidades. Eu não sou nenhum historiador, nenhum sociólogo. Tá entendendo? Mas isso aqui são observações do estudante, do praticante, do profissional e do dirigente que atuou aí durante esses 60 anos. Estou passando aqui a minha visão e a minha experiência. Mas de 1930 para cá, nós tivemos uma mudança dramática no país, que a gente não se dá conta. O país mudou completamente. Antes de 1930, nós tínhamos 35, só olhando aqui a mudança foi a transformação de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Em 1930, a população era 35 milhões de habitantes. Passou 80 anos depois para 200 milhões. Só isso aqui, meus amigos, já dá é uma brutalidade. Mas olha aqui, 85% era a população rural. Isso aqui são dados oficiais aí do IBGE e os antecessores do IBGE. Hoje, 15% são rural. Inverteu, 15% urbano, hoje é 85% urbano. Então, uma sociedade que sofre uma transformação dessa, isso aí tem que ser considerado em qualquer análise. Tá entendendo? De todos os projetos, todas as iniciativas que foram tomadas aqui, e analisar os impactos e os resultados, tem que ser considerado isso. A sociedade brasileira mudou. E a condição humana não muda em 70 anos. A condição humana, ela persiste por muito mais tempo, é difícil de mudar. E agora, então, o que mudou aqui, em termos de, por exemplo, atividades econômicas, que são atividades principais? O que ocorreu durante esse período aí, aqui no Brasil? Ocorreu o chamado industrialização. A urbanização é vinculada à industrialização. A população que trabalhava no campo se deslocou para a cidade atrás de emprego industrial, que a indústria é um elemento importante na economia, porque é muito mais dinâmico do que o setor primário, por exemplo, que é o setor rural, né? Então, ela tem indústria e serviços muito mais dinâmicos. E eles têm a indústria tem a capacidade de empregar grandes volumes de mão de obra. A indústria fordiana tradicional hoje já não é bem assim. Quer dizer, não é bem assim, não é nada assim, tá certo? Mas era assim nessa época aí que nós vivemos. Nós entramos, a industrialização no Brasil, outra coisa, é uma industrialização tardia.
Você pega um país que é o nosso exemplo aqui do mundo ocidental, os Estados Unidos, por exemplo, eles começaram a industrialização na metade do século XIX, 100 anos antes da gente. Tá certo? E lá, a industrialização, qual foi a diferença entre o processo de industrialização lá e aqui? Lá, o processo cultural lá é diferente. Lá foi um país dos pilgrims, pessoas que saíram da Europa por atrás de construir uma sociedade para eles, porque eles eram perseguidos religiosamente lá na Europa. E se foram para os Estados Unidos, construir os grandes capitães das indústrias nascentes nos Estados Unidos na metade do século XIX, que foram os estimuladores de criação de universidades. Você vai em qualquer universidade americana, você vai ver lá o nome da universidade, Stanford, Carnegie Mellon e etc. Quem foi Carnegie? Carnegie foi um camarada que construiu uma indústria uma indústria importantíssima de siderúrgica nos Estados Unidos. Foi o famoso camarada que ele preferia botar dinheiro na universidade, Carnegie, do que aumentar salário de empregado. Ele matava. Houve época lá que o movimento sindical era reprimido à força. Tá certo? Esse era um grande exemplo de um capitão da indústria. Mas a universidade eles preservaram e estimularam. Então, uma universidade nos Estados Unidos já tem uma diferença aí. Eles começaram já com interesse direto da comunidade industrial que surgia e que se consolidou ao longo do tempo. Qual foi a nossa como é que a gente conduziu o processo de industrialização no Brasil? Foi totalmente diferente. Era um país, a industrialização, o desenvolvimento econômico retardado. Antes de 1930, nós éramos uma grande fazenda. Eu vim do meio rural. Meus avós, meus pais eram fazendeiros aqui em Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, Cachoeira. Então eu sei bem o que eu estou falando. Era uma grande fazenda, tá certo? Aí começou essa urbanização pela indústria, as pessoas buscando um emprego industrial. Muito bem. Mas que indústria era essa? Era a indústria formulada a partir dos governos Getúlio Vargas na linha de substituição de importação. Esse era o paradigma. O que é isso? É o seguinte: em vez da gente comprar geladeira nos Estados Unidos, a GE, em vez de comprar a GE que exportava para o mundo todo, a gente fez um acordo com a GE para botar uma fábrica de geladeira aqui. Tá certo? Em vez de comprar produtos prontos na linha aí de metal mecânica, nós resolvemos botar uma indústria aqui de produzir aço aqui no Brasil, negociada politicamente pelo presidente brasileiro, pelo presidente dos Estados Unidos de então, que foi a famosa, o marco disso aí é a usina lá de Volta Redonda, a CSN, tá entendendo? Que marcou, aquilo é considerado o início da industrialização do país. Isso aconteceu nos anos 40. Tá certo? Então começou a se definir práticas para o estabelecimento dessa indústria. E a política era produzir aqui o que era produzido lá fora, para a gente diminuir a importação. Nós comprávamos tudo, até alimentos. A agricultura no Brasil era a agricultura dos países temperados. Só existia aqui no Brasil de São Paulo para baixo, onde tinha o clima temperado. A agricultura de Minas Gerais para cima é a agricultura de sobrevivência, pobreza que marcava o mundo rural, tá certo? E vinha da escravatura. Então tem um grande contingente de trabalhadores agrícolas eram escravos e pobreza, e pobres, agricultores de subsistência. E a indústria então recém começava, e essas pessoas começaram a migrar para as cidades para atender o emprego agrícola, emprego industrial. Então, a substituição de importações era característica dessa indústria. E aí, como é que isso ocorreu? Porque existia uma política também de proteção. Mecanismos de controle o país foi, vamos dizer assim,
o mercado brasileiro foi ofertado para essa indústria crescer. Como com proteções alfandegárias. Você sabe que todo mundo fala aí, a economia brasileira até hoje é uma economia ultra voltada para si mesmo. Está entendendo? Ultra, não tem a capacidade dela de competir no mercado global, de atuar no mercado global, é quase nada. Tá certo? Resultado disso. Porque o principal fator dinâmico da economia durante esse período foi a indústria, e a indústria tinha proteção alfandegária. Mesmo as indústrias americanas que vinham para cá, as indústrias estrangeiras, elas tinham garantia aqui de mercado interno. As geladeiras eram vendidas aqui, os carros eram montados e vendidos aqui. Depois que começou esse negócio de exportar. E aí começou a aparecer dificuldade, tá certo? De outro tipo. Então, nós nos tornamos a 7ª potência industrial, a 7ª economia do mundo, meus amigos. Nessa base, produzindo para o mercado aqui. Mas sem capacidade nenhuma de competir fora, como se viu a partir do final do século XX. Tá certo? Então, e o que aconteceu com as universidades? Bom, essa indústria não demandava nada. Não demandava conhecimento tecnológico, conhecimento científico, aplicação de conhecimento, desenvolver novos materiais, como as indústrias americanas sempre demandaram das universidades. As universidades foram direcionadas para isso nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui a universidade, não foram os empresários que fizeram as universidades. Quem fez as universidades de pesquisa no Brasil, quem fez o ensino superior, pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil foi o governo. 95% da produção científica hoje aqui no Brasil é das universidades estatais. São universidades estatais. Então, esse aqui é o componente principal do sistema. Nós estabelecemos, o governo que teve que tomar essa iniciativa. E tomou, desenvolveu a partir disso. Criação desses institutos, como o Instituto de Física e o Instituto de Matemática, em 59, foi talvez o segundo momento em que a sociedade brasileira se preocupou com esse negócio de pesquisa e desenvolvimento. Organização de um sistema para produzir conhecimento. Por quê? Porque as universidades brasileiras eram escolas profissionais. Era um conjunto isolado de escolas profissionais isoladas. Escola de Direito, escola de Medicina, escola de Engenharia, escola de Agronomia, tá certo? Atividades que eram importantes para o país. E poucas faziam pesquisas. Era a estrutura o regime de trabalho na universidade não tinha nada a ver com o que é hoje. Era um regime de cátedra. Tinha os catedráticos, e os catedráticos escolhiam os seus assistentes, tá certo? Existia um paternalismo que faz parte da cultura brasileira imenso. Então, quando você olhava uma cátedra, por exemplo, estava cheio de parente do catedrático, tá certo? Não tinha... O concurso era uma coisa direcionada. E essa é a universidade antiga do Brasil. Escolas profissionais. Não tinha tempo integral, não tinha ensino e pesquisa. Os professores eram contratados para dar aula só, ponto. Poucos faziam pesquisas. E aqueles que faziam pesquisa começaram a se regimentar e, a partir dos anos, com a criação da CAPES do CNPq, já no segundo governo do Getúlio Vargas, a criação da CAPES do CNPq nos anos 50, começou a se discutir a questão de pesquisa no Brasil. De forma organizada, que eu estou falando, evidentemente tinha professor lá na Universidade do Rio de Janeiro que fazia pesquisa. E tinha alguns institutos isolados que, em função das necessidades do país, por exemplo, doenças tropicais, criaram o Instituto Oswaldo Cruz para a questão de vacinas, o Instituto Agronômico de Campinas, que é para cuidar da cultura do café, o Instituto IPT, de Pesquisa Tecnológica, para cuidar do desenvolvimento inicial de São Paulo, que é anterior à Revolução de 30. Então, são institutos isolados que havia, muito pouca gente, mas não tinha essa história da atividade de pesquisa como uma atividade conjuntamente com o ensino, com a pós-graduação. Não tinha pós-graduação. O sujeito estudava o que queria e ia por conta própria. Eu comecei assim.
Esses cursos que eu estou fazendo aqui eram cursos que não tinham visão de pós-graduação. E a minha visão aqui no Instituto, que era estimulado por professores do Instituto de Matemática, o Instituto de Física queria fazer uma pós-graduação. Eu acho que fez, em 63, se não me engano, estabeleceu-se uma pós-graduação aqui, porque tinha um ambiente de pesquisa mais avançado lá. Mas os professores do Instituto de Matemática, como o Luiz Severo Mota, por exemplo, diziam o seguinte, que eu tinha que pular fora daqui e fazer pós-graduação nos Estados Unidos, lá em 1962. E aí eu fui fazer pós-graduação na Universidade de Brasília. Tá certo que foi a primeira pós-graduação organizada que teve no país, criada em 1962. A primeira, não, a segunda. A primeira foi o ITA, criado antes de 1960, por aí, que criou também um curso. Então, aí entra, esses institutos foi o primeiro movimento para dar apoio do governo a pessoas nas universidades que queriam fazer pesquisa. Então, começaram a ter bolsa, inclusive, para estudantes que trabalhavam junto com esses personalidades. O Guerra aqui dava bolsa a uma porção de gente que queria desenvolver carreira científica. Tá certo? Eu, além de ir eu ganhava bolsa no Guerra, mas eu fazia, como eu tinha interesse em matemática, eu fazia seminários aqui no Instituto de Matemática. O professor Mota, por exemplo, fazia um seminário sobre um livro do Bernard Friedman, que era um cara da NYU, e sobre análise funcional, mas bem aplicada a equações diferenciais, que era o que estimulava a gente. O Cosse fazia curso sobre análise matemática, convidava, e o Rodrigues na área de geometria. Então era assim que as coisas eram, as vocações eram canalizadas, mas muito sem organização nenhuma, né? Começava a se falar em pós-graduação por causa da criação do CNPq e CAPES. A CAPES era um negócio para promover qualificação dos professores do MEC, que até hoje o nome é esse, né? E o CNPq para estimular a pesquisa. Então, assim que foram surgindo as coisas, e só nos anos no final dos 50, dos anos 60, é que começou a se pensar em universidades. E teve os anos 50, então nós tínhamos o CNPq e a CAP em institutos nas universidades, como esses que nós estamos falando aqui. Tinha alguns institutos isolados que faziam pesquisa, mas gente do Brasil que se destacou fora veio para cá e que ele precisava ter um centro de pesquisa. CBPF, onde a dona Maria Laura é pesquisadora, tá certo? Foi criado nos anos 50. Tá certo? Mas era uma coisa isolada. Não deu certo, depois esses institutos foram incorporados ao CNPq e depois ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O INPA foi criado, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada também. Era um reduto para se fazer pesquisa, mas de professores ou alunos de universidades. Eram coisas separadas. O cara queria fazer pesquisa, arranjava uma bolsa do CNPq e ia lá estudar lá no INPA ou no CBPF. Mas nos anos 70 aparecem os novos paradigmas. Eu cito 3 deles aqui. Paradigmas de universidade, como reorganizar as universidades. Começava a se discutir isso. Um é o ITA, que é a iniciativa do brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, queria fazer uma escola de aeronáutica no Brasil e importou a escola do Itamaraty. Contratou professores e contratou até o reitor do ITA, durante vários anos. Ele eram professores americanos e um reitor também, um professor do MIT, que vinham para cá e estabeleceram um sistema de departamentos, ok? Faziam seleção. Era uma oportunidade para quem queria fazer pós-graduação. Quando eu falava em pós-graduação aqui com o Guerra, aqui no Instituto de Física, ele me dizia, bom, eu te arranjo uma bolsa para você fazer pós-graduação no ITA. Quando eu falava com o Mota, ele me dizia assim, eu te arranjo uma bolsa para fazer pós-graduação na Universidade de Brasília, onde ele tinha 2 amigos dele, né? Que era um o Geraldo Ávila e o outro o de Jairo Figueiredo, e você faz mestrado lá depois nos Estados Unidos. Esse era o ambiente da época. E tem outro importante núcleo que surgiu também em 1963, mas já na Escola de Química, a coisa Escola de Química, Escola Nacional de Química, é o Alberto Luiz Coimbra, na COP, que começou atividades em 1963. Então, nessa faixa aí,
nos inícios dos anos 60, começou a aparecer um novo modelo universitário, que é o modelo dos Estados Unidos, todo mundo conhece, não tem novidade nenhuma. É um sistema departamental, com carreiras de pesquisa e ensino integradas, está entendendo? Com tempo integral, dedicação exclusiva, essa coisa toda. Então, só surgiram aí. Bom, a Universidade de Brasília foi... Tudo ocorrendo aqui nessa turbulência aqui. Ó. A Universidade de Brasília foi torpedeada pelo governo militar, que se estabeleceu, então, como sendo obra de comunistas. E eu era um estudante, né? Eu fui lá, era para fazer mestrado, mas o pessoal achava que a gente estava lá para fazer revolução. Está entendendo? Hein? Balbúrdia, isso. Mas aconteceu o seguinte, o governo militar se estabeleceu, deram um tranco na Universidade de Brasília, mas em 1967, um ministro da Educação, um general do Exército, chamado Rubens Ludwig, aqui de São Leopoldo, ele fez a tal da reforma universitária no sistema federal e criou essas universidades federais. Antigamente era a URGS, Universidade do Rio Grande do Sul. Aí, em 67, passou a se chamar Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como todas as outras universidades federais do Brasil todo. E criou o sistema de universidades federais. É por isso que eu estou dizendo, eles criaram a universidade pública estatal. Tudo isso que existe hoje foi criado naquela época. E reproduzia a Universidade de Brasília, reproduzia o ITA. Então, essa coisa se consolidou. Foi no final, a USP, por exemplo, aderiu a USP tinha catedrático também, já tinha lá a FAPESP em São Paulo, mas a USP sempre adotando o sistema europeu de cátedra. E só em 69 que eles criaram departamentos e institutos, depois das universidades federais. E aí generalizou esse modelo atual que nós temos hoje. Então o modelo universitário brasileiro foi criado nessa época. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, esse modelo estabeleceu a pós-graduação também. Criou o FNDCT, no final dos anos 60, para financiar essas atividades de pesquisa e desenvolvimento. E os anos 70? Os anos 70 foram anos de planejamento. O governo militar se instalava plenamente e o governo militar acreditava e se repousava muito em planejamento. Existia um grande planejador da República, que era o Reis Veloso, que a gente tem que entender que teve uma contribuição importante. E o braço direito do Reis Veloso no BNDES chamado José Pelúcio Ferreira. E eles, vamos dizer assim, tiveram iniciativas que consolidaram esse sistema universitário de pesquisa, surgido lá das universidades e com o fortalecimento do CNPq e CAPES. Consolidaram criando a FINEP. FINEP e o desenvolvimento de sistemas setoriais de pesquisa, para atender, já estava preocupado na utilização da pesquisa gerada, do conhecimento gerado nas universidades para ser utilizado pelo desenvolvimento do país. Porque nós estamos vivendo uma fase de desenvolvimento industrial. Os anos 50 e 90, ali o desenvolvimento industrial foi muito grande. E aí, o sistema de produção precisava de ter um INPI, precisava de ter um Inmetro. Isso tudo foi criado nessa época, nesses anos 70. Esses são instrumentos de qualificar conhecimento para levá-lo das universidades, do sistema de produção do conhecimento para o processo produtivo. E o Pelúcio, José Pelúcio Ferreira, teve um papel destacado, e a FINEP e a FNDCT, tudo surgiu nessa época. Aí foi criada a Embrapa, que teve um papel fundamental nesse país. A Embrapa foi criada em 73 ela exerceu uma liderança sobre todos aqueles antigos sistemas de atendimento à agricultura e à pecuária no Brasil, que existia do Ministério, vinha já do tempo do Getúlio Vargas lá, no Ministério da Agricultura. Mas ele consolidou essas coisas e articulou também com as universidades que tinham tradição, aquelas escolas profissionais, Escola Luiz de Queiroz, Escola aqui de Agronomia do Rio Grande do Sul e por aí vai, tá, né?
e essa Embrapa começou a desenvolver pesquisas novas. Pesquisa, por exemplo, sobre como fazer agricultura na grande território brasileiro, o cerrado brasileiro, coisa que não existia antigamente. O Brasil importava alimentos fora, trigo da Argentina, qualquer coisa. Nós tínhamos deficiência, até os Estados Unidos, o governo Kennedy dava contribuições de alimentos para a paz. Era um programa do governo dos Estados Unidos e o Brasil era cliente desse programa. Veja só, a agricultura temperada, como você sabe bem, é a agricultura de uma temporada só, de uma safra só, no ano. A Embrapa, liderando universidades brasileiras que se integravam, tá certo? Ela desenvolveu aqui a agricultura tropical, que é a agricultura de ano todo, com uma capacidade de produção outra. E o Brasil, a agricultura brasileira, ganhou uma capacidade aí de produtiva muito grande de competir no mercado global, coisa que a indústria nunca conseguiu fazer, porque a indústria estava presa naquele negócio de trabalhar só para o mercado interno. E a indústria de alimentos aqui tinha que vender fora, desde o início. Né? E tinha condições para isso, porque nós descobrimos aqui no Brasil a tecnologia da agricultura tropical. Isso é um domínio brasileiro. Não existe outro país no mundo. O Brasil a Embrapa tem escritórios aí pela África, pela Europa, pela Ásia, tá entendendo? Vendendo essa agricultura. Aliás, vende muito barato. Eles têm orgulho disso e oferecem de graça. É diferente da abordagem dos Estados Unidos, quando desenvolve uma tecnologia, ele vende caro para a chuchu. Nós temos esse negócio, que é o complexo de Santos Dumont. O complexo de Santos Dumont é o seguinte: você faz uma invenção, mas você não transforma aquela tua invenção num bem com valor econômico. Quando foi hoje transformar um avião em um produto de grande valor industrial e comercial, outros países fizeram. E nós só recebemos medalhas lá em Paris. O Santos Dumont se suicidou. Por que será? Quando ele vê que ele foi o primeiro cara a inventar um avião e tem gente para burro ganhando dinheiro com avião aí no mundo todo, então esse é um complexo Santos Dumont, que a Embrapa tem também. A Embrapa vende barato, porque ela se compraz com a glória de ter inventado a agricultura tropical. Não deve ser assim, nós temos que valorizar os nossos produtos. Muito bem. Mas, além desses aí, o sistema de P&D no Brasil foi também desenvolvido, baseado no FNDCT e na FINEP. A FINEP começou a financiar empresas. Desenvolvimento tecnológico também nas empresas. Tudo isso foi previsto lá no planejamento do senhor Reis Veloso e do senhor Pelúcio. Tá certo? E tem alguns resultados, como eu vou depois mostrar para vocês. E é assim que se formou esses órgãos militares, por exemplo, esses institutos militares, seguindo o exemplo do CTA e do IME lá no Rio de Janeiro, eles desenvolveram o IPQM, Instituto de Pesquisa da Marinha, e por aí vai. Alguns com bom senso, como, por exemplo, a Marinha teve o bom senso de fazer um curso de formação de técnicos dentro das universidades, como é o caso da formação de engenheiros navais dentro da USP. Outros não, acham que tem que fazer tudo dentro dos seus próprios instrumentos, como é o caso do ITA e do IME. Tá certo? A Marinha é a mais transversal das forças brasileiras. Ela opera com o sistema muito mais do que qualquer uma das outras das duas forças. As outras duas forças são verticalistas, que é a pior coisa que tem em termos de eficiência do sistema. Tanto é que quando você vai em reuniões da SBPC, da academia, na reunião da SBPC teve momentos que a gente entrava a Marinha participava, entrava em certas sessões lá, só dava branco. Só dava gente vestida de branco. Uma participação incrível da Marinha. Então, glória à Marinha. É por isso que eu uso aqui, ó, uma medalha da Marinha, viu? Está entendendo agora, ou estou bem? Então, assim que está formado aí o Sistema Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento e Ensino Superior. Ensino superior, olhando aí graduação e pós-graduação, associado com a pesquisa. Essa é a universidade de pesquisa. E
pouco se fez para universidades com outros objetivos, como, por exemplo, o ensino profissional ficou prejudicado por causa desse negócio de universidade, o conceito de universidade de pesquisa. Que nos Estados Unidos existem essas universidades que nós copiamos, tá certo? Mas existe também os colleges, diferente. Lá eles cuidam do outro lado também. Aqui nós cuidamos pouco dos nossos colleges. Muito bem. E aí o que acontece? Nós crescemos, nos tornamos a 8ª economia do mundo. Mas e o que acontece na virada do século? Nós aí começamos a produzir e o conhecimento é utilizado dentro da indústria, ou não utilizado, não é pela indústria, foi utilizado na área. Tem exemplos pontuais de uso do conhecimento em atividades econômicas no Brasil. Um deles é a aeronáutica. Um instituto de aeronáutica, dentro desse verticalismo, eles tiveram essa capacidade de construir um projeto, desenvolver um avião lá dentro do CTA e de criar uma empresa, mais de uma empresa, tanto a Embraer como outras empresas de produtos de defesa, como a Vibras, por exemplo, e tiveram capacidade de vender, competir no mercado global, porque esse que é o paradigma. Para você ter indústria efetiva, você tem que sair fora da produção só para o mercado interno. Ela se sustenta lá fora. A Embraer tem altos e baixos de sustentação. Agora está tendo uma baixa aí. Tá certo? Tá com medo de encarar. Se aliou a Boeing. É válido, tudo bem, mas outro exemplo importante nosso de agregação de conhecimento na produção é a questão da sistemas de desenvolvimento de sistemas financeiros bancários. O Brasil é cobra em gestão bancária. Por quê? Porque na época de inflação aqui, eles tiveram a capacidade de trazer a informática para dentro incorporar na gestão bancária. E foram paradigmas no mundo. Hoje, o mundo se curva ao Brasil nessa questão aí da gestão bancária, financeira, bancária. Então, é um exemplo de sucesso. E foi feito pelo setor privado, não foi pelo governo, não. Tá certo? Então, nós temos algumas capacidades. Outra coisa é negócio de busca de petróleo em águas profundas. Várias escolas de engenharia nossa aí, como exemplo número 1, a COP, tá certo? Ela ajudou a Petrobras a ganhar competência na exploração de águas profundas. Águas profundas além da profundidade do Mar do Norte, onde já se sabia explorar. Mas a profundidade nossa aqui, é muito maior, tá certo? Então, isso aí também teve uma influência importante aqui no Brasil, de transferência de conhecimento para o setor produtivo. Então, assim como o agronegócio. Então, nós temos vários exemplos pontuais de que é possível fazer essa transferência. Apesar da universidade foi feita olhando para o seu próprio umbigo, porque não tinha demanda maior, mas algumas empresas estatais, por razões estratégicas, elas desenvolveram essa capacidade de fazer alguma coisa pela pesquisa setorial, como no caso do petróleo, no caso do CEPEL, lá na energia elétrica, no caso do CPQD, em Campinas, na telecomunicações, e o agronegócio, a Embrapa no agronegócio, são empresas estatais, assim como as universidades. Mas o sistema, então, de ciência e tecnologia no Brasil foi criado aí durante esse século, tá certo? Aí e se revelou quais são as características dele? É estatal, ofertista, porque ele desenvolve o conhecimento independente do que é demandado, tá certo? E com e sendo estatal e as empresas sendo privadas, tem uma grande dificuldade de interação entre o sistema e o outro. São dois mundos separados. Hoje, no final na virada do século, quando a gente abriu a economia, verificamos que as nossas empresas não tinham capacidade, industriais não têm capacidade de disputar lá fora. E que estavam completamente apartadas da produção de conhecimento. E quem tem capacidade de produzir lá fora, que é a agricultura, é a pecuária, esses não estão tão apartados assim do conhecimento. Então isso põe uma minhoca na nossa cabeça. Que esse sistema aí, apesar de todas as dificuldades que vocês me falam aqui, tá entendendo? Mas ele contribuiu. Em alguns setores contribuiu bastante, outros menos. E o que está faltando talvez seja uma generalização
dessas atividades. Então, vamos olhar dados agora. Chega de blá, 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 e vamos ver aqui o seguinte. A economia mundial hoje não é mais a 7ª, caiu, é a 8ª. Nós produzimos 2%, segundo o World Bank, 2% da economia mundial é produzida, o PIB mundial é produzido aqui no Brasil. Esse sistema de PDI que eu falei aí, ele produz, é o 13º no mundo e produz entre 2,5% e 3% da pesquisa acadêmica no mundo. Tá certo? Então, você pode dizer, pô, o bichinho ele está sorrindo, mais ou menos, né? Porque a pesquisa, esse sistema está produzindo uma pesquisa que é mais ou menos do tamanho da economia brasileira. Então, ninguém pode reclamar. Você pode querer melhorar a qualidade, produzir mais, ser diferente, mas o que o país... Hoje em dia, o Brasil nunca passou de 1,5% de investimento do PIB nesse sistema, sendo que hoje está beirando 1%. O máximo que a gente conseguiu foi 1,5%. Tivemos nós, a SBPC, a academia, etc., a pretensão de levar para 2% isso aí. Defendemos isso até debaixo d'água, nunca conseguimos ultrapassar 1,5%, nem chegar no 1,5%, sempre abaixo disso. Nós estamos competindo, então, com países que têm muito mais condições de promover qualidade, ser competitivos na pesquisa, dos resultados da pesquisa, que investe 2%, 3%, 4%. E estamos competindo com países que começaram pior do que nós, como a Coreia, por exemplo, a nível educacional, de educação superior também. Então, não está tão ruim. Mas, se você olhar aqui na Global Innovation Index, de 2019, nós estamos na 66ª posição. Quer dizer o seguinte, essa produção aqui está engavetada. Ela não pula daqui para lá. Qual é a razão? É que os universos são estanques. Eu dei aqui exemplos de sucesso, mas precisa muito mais que isso. Precisa disseminação dessa atitude. Tá certo? Hoje, há uma preocupação de desenvolvimento do sistema na linha que o nosso reitor aqui falou muito bem, na linha de criar esses ambientes de inovação. Eu participo de um. Eu me dedico, nos últimos 15 anos da minha vida, a cuidar disso. Está entrando para aqui, cria-se ambientes neutros, que não é nem ambiente universitário, nem ambiente industrial, mas que onde seja possível uma cooperação entre agentes do setor produtivo e agentes do setor de geração de conhecimento. Eu vou depois dar o exemplo ali do Parque Tecnológico São José dos Campos, que não é o único, mas que mostra bem como é que a gente opera essas coisas. A gente opera através da presença de gente que produz, que representa a academia e gente que representa as empresas, e tanto pequenas quanto grandes empresas. Tá certo? Então, num ambiente neutro, isso aí ocorre. É muito difícil a empresa se meter na universidade, porque são objetivos distintos, e atitudes e procedimentos distintos. Assim como é muito difícil o pesquisador se meter lá dentro do ambiente empresarial. Uma empresa grande não faz inovação. A empresa grande tem que construir sistemas. Fazia. Nos Estados Unidos criaram lá, empresas grandes tendo grandes departamentos de pesquisa. Acabou esse troço, porque é ineficiente. Hoje em dia é tão rápido, a evolução é tão grande na competição global, e a inovação é tão importante nesse processo de competição, que a coisa precisa andar muito mais rápido. Então, o que eles fazem é contratar startups. Quando a startup tem resultados, então ele incorpora o conhecimento da empresa. Tá certo? Esse é grande. Então, esses centros onde se tem essa ebulição são verdadeiras, vamos dizer assim, são universidades de empresas, de startups. Em vez de formar alunos, você forma startups. Mas a participação do mundo acadêmico lá é importantíssima. Eu vou mostrar depois. Pois bem, mas e aí? Outra coisa que preocupa aqui no Brasil, ó, esse dado aqui, ó. Isso aqui é a produtividade, é um gráfico de produtividade do trabalho, em termos de percentual em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, a produtividade do trabalho, evidentemente, não é só educação
do trabalhador. Não é todo o ambiente de trabalho, mas a educação é um ponto importante aqui. Se tem dificuldade aqui, é porque tem dificuldade na educação, revela isso também, tá certo? E aqui, ó, nos anos 80, nós já partimos aqui de quase 50% dos Estados Unidos, da produtividade dos Estados Unidos, mais ou menos a termos grosseiros. E um trabalhador aqui, precisa 2 trabalhadores aqui para trabalhar, dois trabalhadores para trabalhar o que um Estados Unidos rende, tá certo? Mas olha aqui, está caindo. A China, que estava perto do zero lá em 1980, com a grande revolução lá do Deng Xiaoping, passou o Brasil, cara. E tem consciência que no denominador desse índice está a população. Então, para você ter menos produtividade com a China e a Índia chegando perto, pelo amor de Deus, é uma situação calamitosa. E eu não tenho dúvida nenhuma que é aquele processo de levar o trabalhador rural para a indústria, só serve mesmo para a indústria de repetição, indústria que está copiando, porque essa indústria de substituição de importação é cópia, não tem originalidade e não se gera novos produtos, ou raramente se gera, tá certo? Então, no momento que gerar produtos e se adaptar rapidamente no mercado é condição para a competitividade, você perde competitividade. Então, isso aqui é um elemento aqui difícil. Nós estamos decaindo aqui nessa situação. Outra coisa é o seguinte, esse é um gráfico da desindustrialização. Então, esse processo de isso aqui é o percentual da indústria no PIB brasileiro. Lá nos anos de 40, ele foi crescendo, até atingir esse patamar aqui, que foi nos governos militares, ó, onde aquele planejamento, aquele negócio todo, onde foi o supra-sumo. Mas no final de 1980, 84, por aí, ó, ele chegou perto de 30%. É o auge da indústria brasileira. A partir daí, ó, hoje é 11%. Caiu 1/3, ou mais, 1/3. Tá certo? Então, isso aí é dramático. Por quê? Porque isso coincide exatamente com o período de abertura do país, onde não tem mais mercado garantido, então você tem que ter agilidade no mercado. A inovação é um elemento de agilidade. Incorporação de conhecimento é outro elemento de agilidade. Incorporação tecnológica é outro elemento de agilidade, para você responder às demandas do mercado. Tá certo? E nós estamos revelando nada nisso aí. Então, isso é uma deficiência do sistema. Do país, mas evidentemente que é deficiência do sistema. Desculpe. Então, aí nós estamos agora com um problema na virada do século aí. O que nós temos, como é que o sistema está respondendo? O sistema respondeu em parte. O sistema de ciência e tecnologia, o sistema de pesquisa e desenvolvimento, mas ele tem ainda grandes desafios pela frente. Nós estamos aí com um problema de recursos humanos, em geral. Esse sistema tem que se qualificar, e qualifica-se em termos de cada vez tendo um papel maior de destaque para a ciência brasileira. Não que tiver um prêmio Nobel, está na hora de ter, porque ele vai ser um indicador de qualificação do sistema de ciência e tecnologia, do sistema de produção de conhecimento. É um desafio para o país. Eu diria o seguinte, que hoje nós temos 3 grandes desafios na sociedade brasileira. São desafios para a sociedade brasileira, não é só para a comunidade de ciência e tecnologia, mas nós temos um papel ali. Por exemplo, um é o grande déficit educacional. Essa massa de escravos que foi jogados para o emprego industrial, ex-escravos, porque essa população que é excluída do ponto de vista de renda, do ponto de vista de educação, tá certo? E que esses gráficos que eu mostrei aqui são reveladores. Isso é uma grande dívida social e educacional.
A elite brasileira precisa se conscientizar que para o país, para eles liderarem um país que tem algum valor no mundo, eles têm que pagar essa dívida. E parece que, nos tempos atuais, estão mostrando que a gente não quer pagar. Tá certo? Tem que pagar. Porque esse pessoal tem que se recuperar, tem que ser introduzidos dentro da economia, dentro do conhecimento. Porque a economia, cada vez mais, é a economia do conhecimento. Esse é que é o ponto desse negócio de inovação. Então, se a gente quiser ter um papel econômico, não basta só criar aqui uma indústria que vai produzir a lá Ford. Nós precisamos produzir a lá, a lá indústria 4.0. Que significa isso. Agora, a indústria 4.0 modifica também as condições de trabalho. Não é essa mão de obra que vai servir para a indústria 4.0. Nós temos que preparar essa mão de obra também. Mão de obra em todas as linhas. Preparar as tecnologias também. Então, tem grandes desafios. Supressão do déficit educacional, em primeiro lugar, é pagar a dívida educacional. É dar educação básica para todo mundo. A inovação ocorre no chão de fábrica também. Essa inovação incremental. Os operários têm que ter consciência do processo que eles estão participando. E na indústria 4.0, que é a indústria que vai qualificar o Brasil para disputar o mercado global, ele precisa... a indústria 4.0, todo mundo está entrando nela. Alguns mais na frente, outros mais atrás. O Brasil, na questão no sistema primário, na produção primária, ela teve uma grande vantagem de estar no trópico e conseguiu inventar o nosso conhecimento da agricultura tropical. A indústria 4.0, todo mundo participa, isso aí serve para... A indústria, a engenharia atrás requer engenharia, requer que você invente os seus produtos. Os produtos não estão ali, você não está retirando os recursos naturais só e transformando eles. Você está inventando, criatividade requer. Então, requer um sistema educacional potente, tanto no nível básico, para incluir o operariado, tá entendendo, como num nível de engenharia, para desenvolver sistemas que sejam adequados. Então, a universidade aí tem um papel importante. Você sabe que na universidade brasileira, aqui no Brasil, tem 1.200 escolas de direito, e que no mundo, o mundo eu estou somando é o seguinte, Estados Unidos, Europa e China. Tem menos do que isso. O Brasil sozinho tem mais escolas de direito do que o mundo. É o campeão. É claro que desses somente 20% desses formados aí que passam no exame da ordem, da OAB. Só dentro desses 20% é que a gente tira essa montanha de advogados que a gente tem funcionando aqui, no regime burocrático nosso. Tá certo? Então tem várias questões estruturais de organização do sistema aí importantes a ser resolvidas. E STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Pouquíssima coisa. Lá no Porto Digital em Recife tem 1.000 vagas abertas para quem quiser, para emprego de TI, desde engenheiro engenheiro de computação até programador. Ninguém sabe programar mais, meus amigos. Os matemáticos podem ensinar a programar, porque programar é modelagem. É o que o matemático faz, quando ele vai usar a matemática dele para resolver um problema aí fora. Então, tem muita coisa. A universidade pode ser formuladora de políticas públicas para suprimir esse déficit, tanto para a educação em geral. Por exemplo, a USP. Eu fui professor da USP durante 5 anos. Eu via lá os meus colegas abominavam. Ninguém queria dar aula para formar professor de matemática, porque isso era lixo. Tá certo? Ninguém dava aula nos como é que chama? Licenciatura. Não dá, tem que botar professor bom a estimular a gente a ensinar matemática. Não tem professor de matemática no Brasil. Agora, os professores de quem está dando aula de matemática no Brasil são as pedagogas. Convenhamos.
Pedagogo é muito bom, sabe pedagogia, mas e o conteúdo? Onde é que... Para mim, eu sou da velha guarda, eu acho que conteúdo é o número 1. Pedagogia é importante, mas sem conteúdo é difícil. É difícil você falar sobre coisa que você não está dominando. Ainda mais ensinar. Então, tanto ao nível de políticas públicas, existem grandes movimentos no Brasil aí a favor da educação fora da área desse sistema, como são esses movimentos comunitários, tipo Todos pela Educação, altamente elogiáveis. Nós temos que nos incorporar à universidade pública e à universidade privada, lá da sua PUC, tem que se incorporar nessas coisas. São visões diferentes, mas tudo é válido. O Brasil é um país multirracial, multicultural, enfim, tudo. Então, tudo tem espaço para muita coisa. Outro problema aí é o seguinte, um grande desafio que as universidades, que o sistema tem que responder, não é só a universidade, as universidades, os institutos de pesquisa e todo esse sistema aí tem que responder, participar dessa luta aí pela supressão da desindustrialização. Isso não pode continuar assim. Indústria dinâmica e efetiva é um fator econômico importante. Nenhum país vive só do setor primário, de agricultura. Não sustenta isso. E a engenharia? Se não tiver indústria, o que os engenheiros vão fazer? Qual é onde os engenheiros vão contribuir? Na indústria. Está certo? Na indústria e na infraestrutura. Mas as coisas estão conectadas. Então, essas coisas aí de inteligência artificial, de IoT, de esse negócio de impressão 3D, não sei mesmo o que, são elementos de tecnologias cruciais nessa área de indústria 4.0, na nova indústria. Tá certo? E sua área, meu cara, são tecnologias matemáticas, baseadas são a computação, mas a computação é uma tecnologia matemática. Está dizendo? Você ali, a questão ali de organização dos elementos que você tem à disposição, organização lógica, tá entendendo? E algorítmica, isso é matemática. Então tem coisa aí para fazer que não acaba mais. O sistema tem que cumprir isso aí. Eu defendo que a gente, para fazer essas coisas, nós temos que estabelecer, estimular o sistema de ciência e tecnologia, tem que chamar sistema de PDII, tá entendendo? E criar, temos que produzir ambientes de inovação, assim como nós produzimos as universidades. Tem que ter tantos quantos tem universidades, ou talvez mais até, tá entendendo? Porque eles são menores. Esses ambientes neutros de cooperação entre uma coisa e outra. O país precisa disso. Então, eu acho que eu fiquei alegre, contente quando eu vi o discurso aqui do Rosa e seu, de que a universidade segue esses caminhos. Parabéns, é isso aí que tem que ser feito. Está entendendo? Eu estou falando a grosso modo, no nível global. É claro que tem dificuldades. Agora, outro elemento importante é o seguinte, é esse troço aqui. Não, desculpe. Não dá mais para ocupar o território do jeito que a gente tem feito. E nós temos aí uma grande lição, que é a ocupação do cerrado, que é a agricultura tropical. Pelo amor de Deus, nós mostramos, está entendendo, que com o conhecimento a gente pode aproveitar os recursos naturais, o solo. O solo do cerrado não era aproveitado, era lixo. O conhecimento que nós desenvolvemos mostrou, a dona Joana Doberheimer, lá do Rio de Janeiro, mostrou que é possível você usar bem essas terras que eram consideradas lixos e não serviam para a agricultura. Era terra de pobreza, hoje é terra de riqueza. Vai lá em Goiás e Mato Grosso, você vê isso. Não precisa ninguém te dizer, basta dar um passeio por lá. Tá certo? Agora, isso é um patrimônio, esse solo. Ele tem que ser, nós temos que conservar o patrimônio. E só se conserva o patrimônio intervindo nele, porque a ecologia é sensível. Você pode destruí-la com facilidade, se você não tiver conhecimento do sistema ecológico. Para intervir com segurança, preservando o patrimônio,
você tem que intervir com conhecimento de causa. Com conhecimento, tem que desenvolver conhecimento científico sobre esses biomas, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga e etc. Tá certo? Isso é ciência. Ciência ambiental é fundamental. O Brasil tem condição de ser uma potência ambiental, que é um país que intervém no bioma, usa os biomas que ele tem para explorar economicamente, mas com sustentabilidade, preservando-os. Isso é um grande desafio para a ciência nacional, para o sistema de P&D. Então, não acabou ainda, viu, doutor? Tem muita coisa a fazer, talvez tenha mais do que foi feito. Mas nós não podemos jogar no lixo o que foi feito. E hoje em dia nós estamos vivendo aí nós temos desenvolvido esse sistema, agora existe hoje uma proposta de parte dos governantes de que a gente deva desconstruir, para construir o quê? É claro que tem muita coisa aqui que tem que ser modificada. Não é? Eu não uso desconstruir, mas altera para atingir em função dos novos objetivos. Deve ser adaptado, mas desconstruir não dá. Porque se não tiver o que botar no lugar, é melhor deixar como está. Tá entendendo? Então, isso é uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que ter na política de ciência, tecnologia e inovação, nós temos que prestar atenção nisso. Eu estou defendendo que a SBPC e a academia defendam a criação desses ambientes de inovação aí em profusão, para difundir essa questão. Exemplo disso é onde eu estou envolvido já há 15 anos. Eu aderi a essa religião de mostrar que é possível fazer alguma coisa. Então, eu sou diretor-geral, fui um dos fundadores e sou diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que não é o único, hein? Eu estou falando dele porque é onde eu estou, mas existem outros. O Parque Tecnológico lá de Pernambuco, o Porto Digital, é um sucesso, mas ligado às tecnologias de TI, né? Mas esse aqui é mais aberto, é ligado às tecnologias de aeronáutica, defesa e espaço. Tá certo? É um lugar onde foi feito bons investimentos, nos 12 anos de atividades tem 2,7 bilhões investidos e 600 milhões somente com financiamento público. 2,1 bi é financiamento privado das empresas que se instalaram lá. Lá tem 330 empresas. No Porto Digital de Recife tem 328 empresas, do mesmo tamanho. Lá no Rio de Janeiro tem muita empresa também, ali na cópia, lá do Maurício Guedes, lá o Parque Tecnológico da UFRJ. Tá certo? Inclui diversos setores, mas nós promovemos clusters de fornecedores nas áreas de interesse da região. Tem 77 startups lá dentro sendo preparadas. Isso eu digo, uma escola de startups. Tá certo? E estímulo a alianças de empresas maiores com startups. E lá tem 5 universidades. Unifesp, toda a área da ciência e da engenharia da Unifesp está dentro do Parque Tecnológico. É aquilo lá. Ó. Isso aqui é a Unifesp. Tá? Tem 2.500 estudantes lá. Todos ciência da engenharia. A FATEC, que é a fundação... É uma escola de tecnologia ligada à Fundação Paula Souza, lá da USP, é tipo a FAETEC lá do Rio de Janeiro, para promover ensino técnico e tecnológico, né? Tem outros 2.500 alunos lá. A Unesp está localizada aqui dentro, tá certo? Também tem lá uns 500 alunos. E tem a universidade privada, a IMB Morumbi, que tem um curso lá de engenharia biomédica. Então, aqui se dá a interação entre todas isso que eu estou falando aqui. Sabe quantas pessoas existem nesse ambiente aqui, que frequentam lá, a população dessa coisa aqui, ó? Essa coisa é isso aqui que é o núcleo do parque, mais as empresas que estão aqui por volta, e as universidades. Tem 7.000 pessoas. É uma cidadezinha. Então isso é um negócio importante para a região. E eu acho que isso aí, ele divulga a importância do conhecimento para a utilização no desenvolvimento do país. Outra coisa que um parque tecnológico desse também, ele se presta, é definir um novo estilo, é um instrumento de desenvolvimento urbano.
Hoje nós estamos envolvidos, temos parceria, a Associação Parque Tecnológico administra isso aqui, ó. Isso aqui é a FATEC, isso aqui é a Unifesp, isso aqui é uma empresa grande que tem lá, essa é outra empresa, aqui é o núcleo do parque, e aqui são áreas de apoio. É um projeto imobiliário onde vão ter áreas residenciais, áreas para empresas e áreas para serviços, comércio, para apoiar a vida lá no parque. Então isso aí mostra que o parque, um parque desse, ele tem influência também no desenvolvimento urbano. Serve para mostrar que com ciência, tecnologia, inovação, você pode definir um paradigma para o desenvolvimento das cidades. E nós temos a expectativa, nós temos uma aliança, nós da Associação Parque Tecnológico, que cuida do desenvolvimento das relações empresa e universidades, nós também temos uma aliança aqui com uma empresa de desenvolvimento urbano. Tá certo? A gente ganha dinheiro, se a gente vender terreno aqui, a gente ganha. Ok? Para sustentar a sustentabilidade da associação, porque a associação é uma instituição sem fins lucrativos, que tem que ter receitas. Nós temos um convênio, um contrato de gestão com a Prefeitura de São José dos Campos, porque a gente tem que, essa aqui é uma área que pertence à Prefeitura, então nós administramos o imóvel deles. Então a gente tem que receber. Mas a gente tem que também prestar serviços e para ter receitas próprias. Hoje nós temos uma atuação importante lá no Rio de Janeiro, em Maricá. Nós estamos assessorando a Prefeitura de Maricá a fazer um parque tecnológico lá não é Cone Leste, dos municípios do leste fluminense. Que ali em Maricá é o município que tem mais renda aí dos royalties do petróleo e vai ser a entrada de toda a produção da Bacia de Santos para o Comperj, que é Itaboraí ali atrás. Então, se antevê grandes manobras ali da indústria de óleo e gás. Então, isso ser desenvolvido segundo esses paradigmas é o objetivo do Parque Tecnológico de Maricá. Nós pretendemos já usar a nossa experiência em São José dos Campos para ajudar esse desenvolvimento lá no Rio de Janeiro. Então, nós defendemos que esse negócio de ambiente de inovação, viu, reitor? É algo que vai além da tríplice hélice. Academia, empresa e órgão público. Ele inclui a sociedade. Nós usamos a quádrupla hélice. E essas iniciativas têm que impactar a sociedade. É mais ou menos isso que eu tinha a falar para vocês. Muito obrigado. Desculpe se eu passei o tempo. Passei? Tá bom? Obrigado. Eu estou disponível aqui para perguntas. O Carlos Tomei já me fez várias ondas aí, e ele é meio anárquico. Hein? Aqui eu procurei ser o menos anárquico possível. Procurei dar linhas gerais assim de o que a gente deve fazer, na minha opinião.